Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que aborda o tema literatura e emancipação. Há alguns anos no Brasil, os apenados têm a possibilidade de remir suas penas através da leitura. Essa é uma iniciativa válida? O que vocês acham? Eu tenho estudado assim, um pouco desse projeto, que já tem 3 anos, né? Mais ou menos 3 anos, e ele paradoxalmente inicia no Paraná, no presídio de Catanduvas, Lênio, não dá para dizer que iniciativa, mas com autorização do juiz Sérgio Moro, né, que na época é um dos que termina atuando no processo em que isso termina acontecendo como um piloto. No início, a remissão da pena, né, diminuir a pena, era feita pelo trabalho, né? O trabalho liberta, se nós quisermos fazer uma provocação, e depois isso também passa a ser através do estudo, né? Dentro do estudo, a gente coloca, mais recentemente, num projeto, e aí tem uma porção de problemas legais, né? Se isso poderia ser feito em cada estado, se isso não teria que ser através de uma legislação federal, etc. A possibilidade de ler alguns livros, participar do projeto, fazer fichas, né? E aí você conferindo e avaliando, através de comissões próprias, se os apenados estão lendo os livros recomendados. E aqui também não adianta a gente fazer uma grande discussão sobre quais são os livros recomendados. É melhor isso do que nada, mas isso também não quer dizer que seja que o sujeito vai sair melhor. Que o sujeito vai sair melhor ou que o Estado se dê a esse direito, então, por exemplo. O projeto é louvável sob uma perspectiva, Catherine, mas a gente também não tem como avaliar essas coisas e pelo menos num primeiro momento, nenhuma razão para dizer sim, porque isso é um estímulo. Não, e mais, eu posso perguntar pela igualdade, né? O cidadão que não está preso, ele não recebe livros e nem esse estímulo. Eu posso transferir recursos dos outros para fazer a felicidade justamente daqueles que estão apenados, Kétia? Bom, eu acho que tanto o trabalho, trabalho bem estruturado como leituras, podem, evidentemente, ter um grande benefício para um apenado. Por quê? Porque centram a atenção, porque mostram limites. Tá, mas por que ele tem que ganhar dias de benefício? Por que ele tem que ganhar dias? Bom, provavelmente porque ficar dentro de uma instituição carcerária gera provavelmente mais problemas do que cumprir. Se você oferecer só o benefício sem os dias, o programa afunda. Bom, exato, mas ficar fora... Se você oferece só o benefício, participe do projeto, leia conosco, isso vai ser bom, isso pode ser bom. Isso não vai dar certo? E aí você não diminui a pena, provavelmente eu tivesse muito mais restrito. Eu sou um pouco mais duro. Muito mais restrito? Muito mais restrito. Eu sou um pouco mais duro nisso, né? Eu acho que transferência de recursos das outras pessoas para fazer felicidade de algumas, isso é um argumento meio liberal, assim, né? Para fazer a felicidade de alguns, o sujeito que está fora, ele não ganha nenhum benefício de leitura, etc. Quem está dentro vai ler e ainda desconta da pena. O que não significa... O que você acha, Nelson? Eu acho que a gente tem que ver sobre a ótica do sistema carcerário brasileiro concretamente analisado, né? Então, assim, vendo talvez em abstrato essa discussão sobre execução, se isso deve ser comutado ou não, se deve ser descontado ou não, a gente entra numa discussão até de fundo liberal sobre a ideia de justiça. Mas a realidade brasileira parece que nos empurra para uma situação que toda forma de se tentar revisar a situação, como a Catherine falou, de alguém que está lá dentro é válida, seja pela educação, pela leitura, pelo trabalho, né? Ou mesmo como o ministro, né, que é uma decisão polêmica e deve ser debatida por isso, né, decidiu se você está exposto a condições subhumanas, então também isso deve ser considerado em alguma medida para diminuição da sua pena. Eu compartilho muito essa ideia. É a ruptura do contrato social, porque o Estado diz assim, eu tenho uma legislação de execução penal, eu tenho uma proposta... Perfeito, mas apostar a ressocialização nessa instrumentalização da literatura pode ser um problema, porque falávamos antes, Anchieta fazia uma leitura planificadora, né, com uma questão moralista para catequizar os índios. Tá certo. Isso não faz tantos séculos assim. Né? Sim, então, isso porque a literatura também ela não pode ser vista... Um relato que eu me lembrei aqui agora, que eu achei fantástico, eu estava ouvindo a Rádio CBN num sábado qualquer, ao meio-dia, e tinha um programa sobre literatura na escola. Não é o nosso programa, mas o nosso programa também vai no rádio. Também vai no rádio, também vai ter notícias, todos sabemos. Mas aí não é para fazer a propaganda do jabá aqui agora, porque realmente a discussão foi interessantíssima e veio de baixo.
porque a experiência era de uma professora que estava falando sobre o uso da literatura para crianças dentro dessa construção do conhecimento, não a aulinha de leitura, a literatura mesmo, a construção do conhecimento. Ela disse assim, essa frase para mim foi emblemática, a literatura não é um instrumento. A literatura não pode ser tratada como algo... Ela até deu um exemplo. Você está ensinando matemática, aí tem um livrinho de historinha que conta a historinha que os palitinhos de fósforo caem no chão. Agora, aí você chega para as crianças, vamos contar quantos palitos caíram da historinha. 8. Então estamos praticando matemática. Agora, não, você está diminuindo a literatura. Você está diminuindo. Então, se colocar a literatura a serviço da ressocialização... Eu acho que além de não atingir o seu fim, é exigir algo que talvez até banalize o que ela é, né? Mas nessa linha, então, por exemplo, eu vou radicalizar, já que, por exemplo, nas salas de aula dos cursos de Direito, é possível que frequente qualquer tipo de literatura jurídica, ou você acha que a instituição ou o próprio Estado, enfim, as instituições podem dizer que há um minimorum de cultura que tem que entrar, por exemplo, e banir determinadas práticas, por exemplo, manualescas, resumidas, de direitos mastigados, etc., ou vocês acham que tem que ter tanta liberdade que até mesmo essas coisas podem ser ensinadas? Cadê a emancipação disso? Eu acho que eu queria reformular isso. Eu acho que nos cursos, tanto de filosofia como de direito, ou outros, sociologia, isso, né? etc. Vamos expandir. A gente não pode confundir a complexidade, a sofisticação, a sabedoria que finalmente está nos livros de literatura com essa questão escusa que sempre se introduz, Estado, instituição, autoritarismo. Tem autoridade, a literatura, ela, por causa da sua complexidade, por causa da sua sofisticação e sua eticidade... Ela mesmo tem meritocracia. Ela tem uma autoridade... Uma meritocracia interna. Ela reina epistêmica. pelo mérito. Uma meritocracia epistêmica. Exatamente, que está acima do Estado e da instituição. E do mercado, Catherine. E do mercado. Sobretudo do mercado. Então, por isso a literatura tem que voltar. Com você. Então, a gente tem que parar essa falácia da reza, da literatura engajada, que sempre é confundido autoritarismo e autoridade, sabedoria e conservadorismo, essas coisas. Realmente a literatura, o Kurt diz isso, né? A literatura ela tem que adquirir, através do seu próprio mérito, da complexidade, esse valor. Exatamente. Não é nenhuma censura uma instituição ou a cátedra dizer que determinadas coisas não têm sentido porque há uma hierarquia epistêmica, meritocrática para estudar. Quer dizer, se você vai estudar filosofia, obrigatoriamente tem que estudar Platão, Aristóteles, etc. E não dá para fazer isso de décima mão. E como cada aluno espera quando entra numa universidade... Isso não é censura. Isso não é censura. Acontece de uma outra perspectiva. Senão você não emancipa. Exatamente. Perfeito. Porque senão você não emancipa, você piora a Exatamente. situação. Infantiliza, né? Infantiliza. Como caiu é o contrário, os palitinhos do fósforo. Sim. Voltamos você à usa menoridade. pro menos, pro mais rasteiro possível. Em vez de, como você colocou, em vez de dar condições para você ir até a fonte e a partir dali construir a sua emancipação, não. Você já dá em décima mão, né, como colocou. Um teto hermenêutico falso. Exatamente. Frágil, né? Frágil, exatamente. E aí acaba também todo o termo universidade, porque não tem mais universalidade, não tem mais uma hierarquia do mérito, do conhecimento, mas tem simplesmente uma empresa, né, que vai atribuir diplomas. E é um lema tão caro, né? A universidade como um espaço de emancipação, né? Se a universidade é um espaço de emancipação, a literatura tem que ser... Sim, porque senão a humanidade fracassa, porque ela mesma tem que saber aquilo que emancipa. Porque ela tem que ter consciência daquilo. Tem coisas que não emancipam. E a própria ideia da emancipação pressupõe que haja e continue a existir polos hierárquicos, né? Tensões entre níveis hierárquicos diferentes. Não é a hierarquia da opressão, mas é a hierarquia do mérito. E por falar nisso, a importância da emancipação, eu queria perguntar para o André e todos aqui
vão participar desse congresso. Sim. Dê detalhes do congresso desse ano, Direito e Eu estava Literatura. pensando nessas palavras justamente, né? Censura, falando sobre censura, democracia, direitos humanos. Essa tríade é a temática do 4º Colóquio Internacional de Direito e Literatura, dessa vez hospedado pelo nosso querido Nelson Camata, lá na Faculdade de Direito de Vitória, em Vitória, Espírito Santo, nos dias 21, 22, 23 de outubro. Né? As pessoas no Brasil que trabalham com isso, todos aqui presentes, Lênio, Nelson, Catherine, tantos outros, né? Além dos nossos convidados internacionais, o Nelson, né? Pode falar também sobre isso, Carlos Cárcova, da Argentina, Alicia Ruiz, Alberto Vespasiani, da Itália, Felipe Navarro, José Calvo Gonzalez, da Espanha, todos aqueles têm trabalhado isso no Brasil. Vamos ficar reunidos por 3 dias inteiros discutindo essas questões. As informações em breve vão estar lá no site da FDV. Agora é uma promoção da FDV, do Programa de Pós-Graduação em Direito, lá da Faculdade de Vitória, com a IMED, né, da onde eu venho. De forma inédita também, fora do Rio Grande do Sul, né? Fora do Rio que as Grande do edições anteriores foram realizadas aqui, foram realizadas em Passo Fundo. Então começa agora uma proposta itinerante, né, da Rede Brasileira de Literatura, e Vitória vai ter o prazer e a honra de ser a primeira sede dentro dessa proposta, fora das divisas aqui. É o maior evento da América Latina sobre estamos torcendo para que o Antônio Cândido aceite o convite. O convite está feito. Convite para o Antônio Cândido. Também irá o nosso... Carlos Nejar. Carlos Nejar, que esteve aqui conosco. 2 imortais aí da Dois academia. imortais E tantos da outros. academia. E tantos outros que trabalham hoje com esse tema, né, do direito e literatura, porque nós temos convicção, né, da importância das mudanças emancipatórias. É a oportunidade de reunir toda essa gente. Essa gente não é tanta gente, mas de todos se encontrarem, alunos, professores, pesquisadores. Sim, porque além digamos assim, daquilo que é uma fusão de horizontes que se dá na medida de uma certa repetição da literatura no nosso cotidiano, ela também diretamente pode nos ajudar, até de uma forma, entre aspas, assim, instrumentalizada, entre aspas, quando você leva, por exemplo, Shakespeare para a sala de aula, que é um modo para você aprender, por exemplo, a autonomia do direito, os limites da interpretação, limites da interpretação, o problema da verdade, e tantos outros autores. Exatamente. Então, agradeço. O convite está feito. Nós vamos dar mais detalhes no futuro, né? O Nelson Camata, a Catherine Rosenfield, o André Caran Trindade, Direito e Literatura fica por aqui. Assista a esses outros programas, nosso facebook.com/Direito e Literatura e no youtube.com/TV Rádio Unicinos. E não esqueça de participar, faça sugestões, comentários. Nós esperamos você no nosso próximo encontro. Até mais.